Estamos de volta com a RVC Notícias e neste bloco você confere. CCJ aprova a indenização para bagagem extraviada. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê indenização a passageiros que tiveram bagagens extraviadas. A multa de R$ 300 para companhias aéreas e de R$ 200 para operadoras de transporte terrestre deve ser paga em dinheiro, no prazo máximo de 24 horas, após a comprovação da perda da bagagem. O autor do projeto, o deputado Vitaldo Rego Filho, disse que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as empresas são responsáveis pelo extravio e que devem também arcar com os danos morais envolvidos na perda da bagagem. O relator da CCJ, deputado Mendonça Prado, ressalta que a proposta não impede outros acordos entre a empresa e o usuário e também não retira o direito do consumidor. Mesmo depois de ter recebido a indenização, ele pode recorrer à justiça para receber o que considera justo. Voltamos com as notícias do esporte com João Carlos. Ok, amigos, estamos de volta para falar mais de esportes aqui no RVC Notícias. Hoje, quarta-feira, é dia de Libertadores, com muitos jogos e a presença dos clubes brasileiros em ação. Tem o São Paulo que enfrenta o Monterrey para confirmar a classificação para a próxima fase do campeonato. Já o Cruzeiro pega o Vélez e o Internacional tem o Cerro do Uruguai. O Corinthians entra em campo apenas amanhã, quando vai enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai. O zagueiro Chicão será novidade. Sobre o confronto, conversamos com o volante Elias, que falou aqui no RVC Notícias. Jogar Libertadores, acho que dentro de casa é muito difícil. A equipe vem fechado, muito atrás, muito recuado. A gente vai ter que ter calma, ter paciência, trabalhar bastante a bola. Vai ser até um jogo parecido com aquele do Racing. É uma decisão, tanto para eles quanto para a gente. E a gente tem que entrar com um espírito bom, o mesmo espírito que jogamos lá, para poder vencer essa partida. Ok, de Libertadores para a Copa do Brasil. E hoje tem bola rolando e atenções estão voltadas para o Palmeiras, que pega o Paysandu no Palestra Itália, local em que o time não vem obtendo bons resultados. Sobre o mau momento do Palmeiras, ouvimos o centroavante Robert. O grupo está ciente que vai ser um jogo bastante difícil e temos que estar tranquilo. Durante a partida, procurar fazer o resultado o mais rápido possível para terminar o jogo tranquilo. Confira os outros jogos da rodada. Hoje, pelos jogos de volta da segunda fase da Copa do Brasil, além de Palmeiras e Paysandu, também se enfrentam hoje Ceará e Corinthians do Paraná, Goiás e São José do Amapá, Portuguesa e Ponte Preta, Vasco e Asa de Arapiraca, Vitória e Náutico, Bahia e Atlético Goianiense, Coritiba e Avaí, Guarani e Fortaleza, Sport e Paraná. E aqui a gente não para. Do futebol brasileiro, Copa do Brasil, para os jogos na Europa. No confronto entre as duas potências da Europa, o Manchester United saiu na frente com o Rooney, mas o Bayern de Munique reagiu e venceu de virada por 2-1, com gol nos acréscimos. No outro jogo, o Lyon recebeu o Bordeaux em clássico francês e fez 3-1. As duas partidas de volta estão marcadas para o dia 7 de abril e a bola rolando no futebol europeu. Falamos de esportes em especial nesta quarta-feira para o RVC Notícias. A CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, implanta até segunda-feira um esquema especial de trânsito para o período do feriado prolongado de Páscoa. A CET estima que aproximadamente 1,5 milhão de veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior. A Operação Estrada, que visa o monitoramento da saída da capital paulista, será realizada amanhã, no período da tarde, e na sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. O acompanhamento do retorno à cidade será implantado no domingo, no período da tarde, e na segunda, no período da manhã. O governo do Chile informou nesta terça-feira que subiu para 432 o número de mortos identificados pelo terremoto que devastou grande parte do centro e sul do país em fevereiro. Anteriormente, o governo havia dito que eram 342 pessoas que haviam morrido no terremoto de magnitude 8,8 no dia 27 de fevereiro.
Outras 98 pessoas ainda permanecem desaparecidas, como resultado do tremor e os tsunamis que varreram povoados inteiros na costa do Chile. O terremoto atingiu mais de 2 milhões de pessoas e causou danos materiais estimados em 30 bilhões de dólares. A reconstrução de casas, estradas, pontes e edifícios pode levar até 4 anos. Os líderes do G8, o grupo que reúne os principais países industrializados, defenderam nesta terça-feira medidas mais drásticas contra o programa nuclear do Irã. Os Estados Unidos disseram estar confiantes no aval da China e novas sanções. Os ministros de Relações Exteriores do G8 pediram durante reunião no Canadá que a comunidade internacional adote medidas adequadas e fortes para demonstrar seu empenho contra o programa nuclear, que o Irã diz ser exclusivamente pacífico. Potências ocidentais suspeitam que o Irã queira desenvolver armas nucleares e, por isso, tentam aprovar no Conselho de Segurança da ONU uma 4ª rodada de sanções ao país. No entanto, esbarram na resistência da China e, em menor grau, da Rússia, que tem poder de veto do Conselho. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Na imagem de satélite observa-se uma zona de convergência de umidade formando um canal de nuvens que se estende desde o oeste e sul da Amazônia, passando pelo centro-oeste, sudeste do Brasil, estendendo-se pelo Atlântico. Na faixa norte do país, entre o norte do Amazonas, Roraima, norte e nordeste do Pará, Amapá e norte da região nordeste, observam-se nuvens associadas à presença da zona de convergência intertropical, reforçada pelo padrão de vento em altitude e pelo efeito de brisa próximo à superfície. Agora vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. Ainda teremos muitas nuvens com pancada de chuva em grande parte dos estados da região norte, centro-oeste e do sudeste do Brasil. Nestas áreas, choverá forte no norte e oeste de São Paulo, em grande parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e de Minas Gerais e em áreas do centro-oeste e do norte do Brasil, principalmente sobre o Mato Grosso, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá e Acre. Na capital paulista, a chance de chuva é pequena e, se ocorrer, deverá ser de forma no final do dia. Predomínio de sol em todo o sul do Brasil. As temperaturas estarão elevadas em grande parte do país, com máximas chegando a 28 graus em São Paulo, 29 graus em Brasília e 32 graus em Belém. Termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.